Deputado, começando pelo segundo tema, dê um panorama aí para o pessoal da sua visão com relação ao que está acontecendo no INSS. É o maior escândalo, né, da história da Previdência brasileira. Né? Primeiro, são dois escândalos na realidade, né? Os descontos ilegais, né, de associações, quadrilhas de associações, principalmente ligadas a associações ligadas ao PT, né, como é o caso da CONTAG, que descontaram, né, 6 bilhões de reais ilegalmente, roubando 6 bilhões de reais dos aposentados. E outro escândalo ainda maior de desvios de até 90 bilhões de reais de crédito consignado, né? Que também quadrilhas que atuam aí há mais de 20 anos estão sendo desmanteladas agora pela Polícia Federal, que tinha até casos de fábricas de idosos fictícios para receber, né, o benefício do INSS, e os próprios fraudadores, né, que descontavam ilegalmente o dinheiro dos aposentados, seja via crédito consignado, seja via contribuição associativa, estão eles próprios aposentados por invalidez e recebendo Bolsa Família ao mesmo tempo. Então, assim, qualquer lado que você veja esse escândalo tem roubo, tem desvio. A oposição se mobilizou, conseguiu coletar as assinaturas necessárias para a gente instaurar uma CPMI, né? Uma CPI só pela Câmara não seria possível, porque já existe uma fila de CPIs e outras 5 teriam que ser instaladas antes da gente discutir, pelo menos outras 5 teriam que ser instaladas antes da gente discutir do INSS. Então, como a do INSS é urgente, é um tema atual e a gente precisa lutar agora para que os responsáveis sejam presos e para que o dinheiro volte para o bolso dos aposentados, a gente decidiu tomar a iniciativa de criar uma CPMI, uma comissão mista de inquérito, para a gente levar essas investigações até o final e, o mais importante de tudo, garantir que não só os aposentados sejam ressarcidos, mas também que esse dinheiro não saia do tesouro, não saia do pagador de impostos, porque senão já não duvido que venha o ministro Haddad aí nas próximas semanas dizer que precisa de um imposto novo para pagar o rombo do INSS e ressarcir os idosos. Não, a gente quer responsabilizar os criminosos, os bandidos, eles têm que sair do bolso deles e não do tesouro. Perfeito. O senhor tocou em alguns pontos que seriam as próximas perguntas. Primeiro, com relação a isso, a diferenciação da CPI para a CPMI. O governo tem usado a argumentação de que, como é um escândalo que já está sendo investigado pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, não havia necessidade de uma investigação pelo Poder Legislativo. Mas, como todos sabemos, justamente o Poder Legislativo, através de uma CPI, faz não só uma leitura dos fatos, mas também uma leitura política sobre a situação. E isso envolve, inclusive, pedidos de indiciamento depois ao Ministério Público, pedidos de impeachment e as leituras com relação a esse jogo eleitoral. Qual que é a sua leitura com relação à fase posterior a esse protocolamento da CPMI, da indicação dos membros de cada partido para isso? Porque sabemos em grandes episódios de CPIs e CPMIs passadas de que, havendo uma maioria de indicados favorável ou contrário àquele determinado caso, na prática a gente ou acende o tema ou mata. Como é que a oposição está articulando nessa questão? Agora a gente está numa situação muito diferente da situação do início do mandato, né, do Lula, porque ele tinha muito mais força e muito mais base na Câmara. Agora você vê não só o governo Lula perdeu votos do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, de vários partidos do Centrão, mas perdeu o próprio PDT, que é um partido de esquerda, né? Cuja bancada abriu mão de participar do governo Lula para ter uma posição de independência, inclusive agora acaba de sair da CCJ, e o PDT ajuda a derrotar o governo já nessa semana em que declarou a sua independência. Então, a gente está num cenário muito diferente em que uma CPMI teria uma maioria oposicionista, na minha avaliação, tranquila. O argumento de que já está sendo investigado, não precisa de CPMI, não se sustenta, mesmo porque o Mensalão já estava sendo investigado, a gente teve a CPI dos Correios. E só o Mensalão só terminou na prisão, né, de Genuíno, de Dirceu, de Valdemar da Costa Neto, porque teve CPI, e a CPI deu peso, além de em questões, investigar pessoas que não necessariamente estavam sendo investigadas pela Polícia Federal, você também teve um peso político, que a gente sabe que há influências, há um jogo de poderes ali que influencia os trabalhos dos órgãos de fiscalização e controle, e, portanto, dar esse respaldo político é importante também para as investigações em curso. Mesma coisa do Petrolão, né? Teve a CPI da Petrobras, né, aqui, e isso já estava acontecendo, a Operação Lava Jato. Então,
sustentar que não precisa de CPMI é a história de quem quer blindar ali integrantes do governo, quer blindar aqueles que estão envolvidos no escândalo do INSS. E, por fim, só ressaltar a avaliação de que agora a base do governo está destruída, né? O governo está tendo muita dificuldade de fazer com que qualquer projeto ande aqui, tanto que a gente está aqui 5 meses de Câmara dos Deputados, até agora nenhum grande projeto do governo foi aprovado, né, nesse ano, nessa sessão legislativa. Então, é uma realidade diferente do que a gente viu nas primeiras CPIs no primeiro ano de mandato do Lula. Perfeito. E essa mudança da CPI, que seria exclusiva à Câmara dos Deputados, para a CPMI, já é uma jogada que garante essa instalação, na sua visão? Isso, porque a CPI, ela precisa, a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, ele precisa seguir a ordem em que as CPIs foram protocoladas. Já tem 5, 6, 7 CPIs protocoladas que não foram assinadas, só 5 CPIs podem acontecer ao mesmo tempo. Então, ainda que o presidente Hugo Mota instalasse 5 CPIs agora, do dia para a noite, ao mesmo tempo, ainda assim a gente não conseguiria instalar a CPI do INSS. Por isso, a opção por fazer uma comissão mista, em que não tem nenhuma na fila, não tem nenhuma na frente, e que a gente conseguiria instalar imediatamente, né? E vale lembrar que isso também não depende mais exclusivamente da vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, desde a época da CPMI do Covid, em que foi criado o precedente de que, a partir do momento em que as assinaturas são coletadas e protocoladas, independentemente da vontade do presidente, ela tem que ser instalada pelo próprio presidente do Supremo. Perfeitamente. E aí, para fechar sobre esse tema, com relação à forma que os idosos serão ressarcidos, quais são as ideias correntes aqui no Congresso Nacional para que não sobe para nós, pagadores de impostos, arcarmos ainda com esse roubo? O fato é que muitas pessoas ligadas a essas entidades ganharam esses bilhões de reais e que viraram patrimônio dentro ou fora do Brasil. Para que isso seja mantido com eles para que isso não seja mantido com eles e nós paguemos essa conta, qual é a movimentação aqui interna? Eu tenho desenhado, junto com o deputado Mendonça Filho, um projeto que não só, né, responsabiliza as pessoas físicas, né, os criminosos, né, pelo ressarcimento de todos os danos, né, de tudo que eles precisam devolver para os aposentados, de tudo que eles roubaram dos aposentados, mas responsabilizar as entidades, as associações, os sindicatos, todos aqueles que foram um instrumento essencial no roubo dos aposentados, né? Ou seja, dando uma garantia, porque esses sindicatos e essas associações têm patrimônio, têm CNPJ, têm endereço certo, não tem como fugir, né, de uma, entre aspas, execução para ressarcir os aposentados, para ressarcir o INSS e para a gente conseguir ter esse dinheiro de volta. Então, a gente está desenhando esse projeto justamente para evitar essa proposta que tem sido ventilada pelo governo de tirar dinheiro do Tesouro, e o Tesouro, né, é o nome meio que a gente usa aqui para dinheiro do pagador de impostos. Exato. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.